crepitavam como fogo entre espinhos. Foram dores, sofrimentos, até lágrimas derramei, mas Jesus já me libertou. Vou falar pra todo mundo que Jesus é meu pastor, que não há maior no mundo que o meu Senhor. Vou pregar sua palavra para o mundo então saber que eu só nele encontro a paz pra continuar. Eu agora sinto paz no meu coração. Estou livre da dor, solidão e dissabor. Já não tenho que temer, muito menos por que sofrer, pois Jesus já me libertou. Vou falar pra todo mundo que Jesus é meu pastor, que não há maior no mundo que o meu Senhor. Vou pregar sua palavra para o mundo então saber que eu só nele encontro a paz pra continuar. Caríssimos irmãos e irmãs, muito bom dia. Neste dia 7 de junho de 2020. Sejam bem-vindos a este momento que se tornou o instante em que nos sentimos estar juntos, louvando e bendizendo o santo nome de Deus. Esta manhã nós vamos continuar a meditar na palavra do Senhor, conforme nós vamos encontrá-la nas Escrituras Sagradas, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 1 até 5, e depois nós iremos também a Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. E estas palavras que nós havemos de ler falam-nos da importância de educar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Diz assim a palavra de Deus: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder,
Vou continuar. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os seus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Em São Mateus, capítulo 18, 1 a 5, nós lemos: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Palavras do Senhor. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, louvado e bendito seja o teu santo nome. Nós te somos gratos, ó Santo Deus, neste dia do Senhor, pela vida, pela presença constante que sentimos e pela proteção. Por isso viemos aqui, ó Deus, reconhecendo-te como o único Deus e a teu Filho como o Messias que enviaste ao mundo por amor do mundo para o salvares dos seus pecados. Muito obrigado, Deus. Tenha compaixão de nós e perdoa os nossos pecados. Estamos aqui e queremos entregar os nossos corações. Por isso, te suplicamos o poder do teu Espírito Santo para que esteja conosco e clarifique as tuas palavras em nossas mentes, para que elas se tornem o alimento para os nossos corpos e também para a vida. E isto te pedimos nos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Caríssimos, a educação é uma tarefa primordial para a humanidade. Deus deu essa responsabilidade ao homem e à mulher quando os constituiu em família, ordenando-lhes que se multiplicassem e enchessem a terra. Deus, o Pai da humanidade, tornou-se assim em modelo e instrutor para essa família constituída, a fim de que fosse pai e mãe para os seus filhos. Ao chamar Abraão, Deus prometeu-lhe que sua bênção incluiria não só sua descendência, mas também todas as nações do mundo seriam alcançadas pelos ensinamentos de Deus e seriam salvas. O tema de hoje declara
ser importante educar os nossos filhos nos caminhos de Deus. Sem dúvidas, esta é a ânsia de todos os pais, verem seus filhos educados e instruídos. Todo pai ou mãe sonha ver seu filho e filha bem-sucedido. E os bons pais oram e rogam a Deus para que seus filhos os alegrem e também possam glorificar a Deus. Por isso, ter um filho que todos chamam de terrível, violento, deve ser realmente um pesadelo para os pais. Israel teve sempre uma grande preocupação na educação dos filhos. No templo, nas sinagogas e mesmo em casa, inspirado por Deus, Israel estabeleceu um sistema de educação cujo objetivo era passar valores, passar princípios e modelos de vida às novas gerações, esperando que os seus filhos e as novas gerações pudessem viver com dignidade e prudência. Os filhos para os hebreus, assim como para nós também os africanos, representam a continuidade da vida e a sobrevivência da nossa identidade e dos nossos valores conseguidos ao longo da história e também da comunhão com Deus. Para Israel, educar era um dever, como encontramos em Provérbios 22:6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E diz mais: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato traz desgraça e desprezo à sua mãe. Provérbios 15:20. Nesta visão residia a responsabilidade de moldar homens e mulheres que pudessem alegrar seus progenitores e também glorificar a Deus com uma vida irrepreensível. Uma vida digna e santa que pudesse distinguir Israel como um povo escolhido, um povo peculiar para Deus. Daí a ordenança: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Levíticos 19:2. A educação, de facto, distingue as pessoas e também distingue os povos. E para esta educação a que estamos nos referindo, Deus é o modelo, é o instrutor do caminho em que se deve andar. Agora, por que devemos escolher e seguir os caminhos de Deus? A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. Nós encontramos isso em 2 Samuel 22:31. Que outro caminho deveria procurar um homem sensato, senão o caminho do Senhor? O rei Davi, despedindo-se do seu filho herdeiro, Salomão, disse-lhe: esforça-te, sê homem, guarda as observâncias de Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o teu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel.
1 Reis 2, 1 a 4. No texto lido, no livro da lei de Moisés, Deus instrui este caminho para que o povo de Israel ande nele todos os dias da sua vida e que os seus princípios e valores sejam guardados e ensinados às futuras gerações. E alguns dos princípios que podem ser tirados do texto são: tema a Deus. O temor de Deus é de facto o princípio da sabedoria, como diz Provérbios 1:7. O segundo princípio é guardar bem os estatutos, os mandamentos e os juízos de Deus e praticá-los, servindo de guia e de orientação para a vida. Como diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um aspecto importante não é só temer e guardar os estatutos, mas também praticá-los e passá-los como instrução e modelo para as futuras gerações, para que estas também andem neste caminho de Deus e não se desviem dele. E a finalidade deste ensino é que, cumprindo a lei, o povo possa ver os seus dias prolongados e também possa haver a prosperidade na sua vida. Aqueles que nós podemos considerar nécios sempre perguntam: para onde é que leva a seguir os caminhos de Deus? Caríssimos irmãos, para além da vida eterna, os caminhos de Deus permitem crescer em 3 dimensões indispensáveis, seguindo o modelo de Cristo, que cresceu em sabedoria, cresceu em estatura, cresceu em graça, isto é, em amor, para com Deus e com o próximo, conforme nós encontramos em Lucas 5:52. Os seres humanos, caríssimos irmãos, precisam de alimentos para o seu desenvolvimento físico, mental e espiritual. Só esta alimentação pode predispor o corpo para o trabalho físico, mental e também uma aparência saudável. Eis porque os pais devem dar aos seus filhos tudo para que este crescimento saudável e equilibrado seja efetivo. O direito à alimentação e um ambiente favorável a este crescimento são inalienáveis. O crescimento em estatura deve ser também suprido pelo crescimento em sabedoria, para que sejamos racionais, capazes de discernirmos decisões sábias e justas. A sabedoria provém do temor de Deus e também dos bons exemplos dos pais aos seus filhos. Ela dá-nos orientações para conhecermos a lógica da vida e do bom viver no mundo e também viver com os outros. A sabedoria faz-nos reconhecer a imagem de Deus no nosso próximo e respeitá-lo como a nós mesmos nos respeitamos. A outra dimensão diz-nos que precisamos de crescer em graça, isto é, em amor, para com Deus e para com o próximo. E esta dimensão reafirma o grande mandamento do Senhor, quando ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro grande mandamento. Mas o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Nós encontramos isso em Mateus, capítulo 22, 34 a 40. Caríssimos, o papel da família, da escola e da igreja é importantíssimo e imperativo hoje, pois o mundo que temos não honra a Deus e não reconhece a honra devida aos pais. Vivemos num mundo violento, inseguro, onde ninguém é responsável pelo irmão. Instigar a violência passou a ser uma ideologia. Jovens são doutrinados a praticar homicídios, discriminação e atos hedonistas à custa do sacrifício de pessoas inocentes. A educação para a virtude foi esquecida. Delegamos a responsabilidade de nossos filhos a sistemas que só nos dão dor e lágrimas quase todos os dias. Os nossos filhos tornaram-se inimigos da paz e pelas suas obras se mede o empenho dos pais e também da sociedade na educação da nossa juventude. A moralização das nossas sociedades materialistas clama urgentemente por homens de Deus e pela proclamação do Evangelho, para mostrarem os caminhos de Deus. Homens capazes de mudar o coração de Saul, para que deixe de pensar nas jumentas que se perderam e reconheça a voz de Deus que o chama para defender e salvar o povo eleito dos seus saqueadores. 1 Samuel 9, 8 até 27 e 10, 1 a 7. A dor do pai de um homicida deve ser maior do que a dor de quem perdeu o filho que foi morto. Pois por mais ódio que esse pai possa sentir por um homem de raça ou tribo, ou mesmo de nacionalidade diferente, eu penso que este pai não esperava por essa notícia de homicídio, pois que ele terá criado este filho para que produza bons frutos. Nenhum bom pai aprova um ato que todo mundo condena. Eis a razão porque a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, 1 a 2. Estes são os filhos que todos nós esperamos, que todos nós queremos, que qualquer pai deseja nascer. Filhos que escolhem bons caminhos e também bons amigos. Jesus Cristo levantou o menino no meio dos seus discípulos para mostrar que o cidadão do reino de Deus deve ser como uma criança, deve ser inocente, deve ser humilde, deve ser obediente, deve ser alguém com vontade de aprender e seguir os caminhos da perfeição, os caminhos de Deus. São essas qualidades que o mundo hoje carece. E somente os valores cristãos, caros irmãos, podem salvar este mundo da perdição. Provérbios 21, 2, 3 diz que todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O Senhor está vendo os nossos corações. E para Ele fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável do que
oferecer-lhe sacrifícios. Há perguntas que se fazem. Como é que num mundo que se chama cristão, as pessoas fazem coisas que não têm nada a ver com a cristandade? Caríssimos irmãos, o apóstolo São Paulo diz a Timóteo, e a nós também, hoje: os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas tu, ó Timóteo, tu, ó jovem que me escuta, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus, toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Verdadeiramente para a boa obra que nós instruímos os nossos filhos. E as Escrituras são claras. Ensine ao teu filho as boas letras, a palavra de Deus, que este filho não se desviará do caminho que lhes ensinar. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é também o domingo da Trindade. Mas nós vivemos aqui para continuar a olhar para o valor das nossas crianças e a responsabilidade que o triuno Deus coloca sobre nós, os pais, sobre nós, as instituições que Ele inspirou, a Igreja, o Estado, com as suas escolas e outras, para que de facto nós possamos desenvolver homens e mulheres íntegros, honestos, capazes de promover a harmonia social e também uma convivência responsável. São esses homens e mulheres de boas obras, perfeitamente instruídos, que muito nós esperamos para que ajudem a construir um ambiente favorável, uma convivência amigável, solidária e pacífica, dando aos outros o direito à vida e também o direito à cidadania que cada um de nós gostaria de ter e usufruir. Para Jesus, os que assim agem, os que assim se portam, esses são cidadãos desejados no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos acompanhe, que Deus nos ilumine para descobrirmos formas de trazermos essa juventude delinquente, de trazermos esses homens apenas preocupados em procurar os seus jumentos perdidos, as suas riquezas, menosprezando a vida e em especial o próximo, para que venham, se convertam e reconheçam que Deus é o Senhor, deve ser temido e a sua criatura deve ser respeitada e protegida. Esta semana nós temos essa mágoa de atrocidades vis que ocorreram no mundo. Nas nossas sociedades ocorrem também muitas dessas ações que sacrificam vidas
para as quais nós também precisamos de orar, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos expurgue, elimine esses atos nocivos e promova a conversão desses homens para que sejam verdadeiramente humanos. Igrejas, escolas e famílias, temos essa responsabilidade de tornar os nossos filhos seres humanos, aqueles que respeitam a vida, partindo de si mesmo e também do próximo. E essa sabedoria só se pode alcançar com o temor de Deus. Que Deus vos abençoe e nos abençoe a todos nós, tendo misericórdia da nossa terra. Amém. Nós queremos te louvar e bendizer, ó Santo Deus, porque reconhecemos que Tu és um Deus misericordioso, um Deus que olha para nós com compaixão, um Deus que tem caminhos perfeitos para nós. Te agradecemos, ó Deus, porque amaste este mundo de tal maneira que enviaste o Teu verdadeiro caminho à terra, para que nós o pudéssemos reconhecer, para que nós ouvíssemos os Seus ensinos, as Suas orientações e soubéssemos por onde passar para chegarmos até Ti. Te somos gratos, ó Deus, porque a Tua constante presença nas nossas vidas traz para nós esta alegria e esperança de que contigo chegaremos a esta vida que nos promete, a vida eterna. Te somos também gratos porque o Senhor não só promete a vida além da morte, mas também aqui mesmo na terra o Senhor prometeu, através do Seu Filho, que não seremos órfãos, mas o Senhor voltaria para nós. Por isso, muito obrigado, Deus, pelo poder do Espírito Santo que enviaste, para que nos lembre todas as coisas que nos foram ensinadas e possamos viver uma vida sã, justa, agradável aos Teus olhos. Tenha misericórdia, ó Deus, dessas famílias reunidas nas suas casas em todo o mundo e em especial aqui na nossa terra Angola. O Senhor conhece profundamente as suas necessidades. Responda, Senhor, às suas súplicas. Continuemos a trazer ao Teu altar, ao nosso Deus, os doentes, aqueles afetados e infectados que sofrem por causa do Covid-19, por causa do HIV-Sida, da tuberculose e de muitas outras doenças. Senhor, nós Te pedimos que, como saraste as enfermidades de muitos no passado, ó Santo Deus, toque também nessas vidas de uma forma especial e sare as suas enfermidades. Proteja, Senhor, aqueles que os guardam, enfermeiros, médicos e paramédicos, e aqueles também que oferecem segurança ao nosso país, que perante este vírus estão em risco de contágio, mas o Senhor os guardará, pois o Senhor é poderoso, o Senhor é dono de todas as coisas.
o que é o vírus perante ti, Senhor. Nós já te suplicamos, basta. Perdoe-nos e retire esta peste da nossa terra. Dê-nos a paz, para que te louvemos e glorificamos com os nossos corações sarados e alegres. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, neste domingo nós chegamos outra vez ao fim deste santo momento que todos os domingos escolhemos para estarmos juntos e nos sentirmos Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou certo que Deus está conosco em todo o tempo e em todos os lugares. Apesar dos pesares, Ele nos tem abençoado. Eis a razão porque hoje ainda nos levantamos para lhe agradecer por causa do ar que respiramos, do sol que nós vemos, deste dia de louvor que nós lhe dedicamos. Continue o nosso Deus a proteger-nos, a proteger o nosso país e a nos dar uma vida normal, aquela que nós acreditamos que é a que Ele desejou, a quando da nossa criação. Começamos a semana passada a dizer que o novo dia está raiando. Os tempos maus estão passando. Dentro em breve teremos uma vida normal. Eu evito dizer como no passado. Não deve ser como no passado. Mas deve ser uma vida nova. Uma vida renovada. Uma vida que assumiu as lições aprendidas ao longo deste período do Covid-19. E por isso, deixando as coisas do passado, então devemos nos ater a essas novas coisas que aprendemos. Primeiro, a reconhecer o poder e a dignidade de Deus sobre a sua criação. Até hoje continuamos à procura do remédio do vírus. E Deus sabe onde está o remédio do vírus. E quanto a nós, este remédio está no arrependimento. Se nos arrependermos dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos dar a vida que nós esperamos. Ele é fiel e justo para nos fazer andar em caminhos perfeitos. Por isso, Ele sempre vai retirar dos nossos caminhos a imperfeição, para que nós o reconheçamos. Os outros aspectos importantes é o cuidado com a vida, com o corpo, a higiene. Repetimos várias vezes e provavelmente nas nossas casas os nossos pais nos incomodam sempre. Lava as mãos, vai tomar banho, faça isso, não suja aquilo, não suja aquilo outro. Realmente a higiene tornou-se muito importante neste período. E parece ser a melhor vacina que nós podemos ter para nos prevenir de bactérias, vírus e outras doenças contagiosas. Por isso, insistamos em lavar as nossas mãos, não só as mãos, mas o corpo. Mas para esse vírus, lavar constantemente as mãos com sabão e água é imperioso, e também desinfetar com álcool e gel. Há realmente orçamentos que não prevíamos
assim, de forma muito constante, mas que agora passaram a fazer parte da nossa vida diária. Quero terminar dizendo que estamos próximos para que as igrejas reabram e nós possamos ter os nossos cultos, ainda não como nós desejaríamos. Por isso não vamos a correr olhando para a tradição, mas temos que recomeçar a fazer tudo como se fosse uma criança que aprende a engatinhar. Nós começaremos por ver a dimensão dos nossos tempos e medindo 2 metros à minha frente, 2 metros à minha retaguarda, 2 metros nas laterais, aí colocaremos o sinal do lugar onde cada participante do culto estará. Por isso é bom que façamos isso para termos a maior segurança de que, de facto, esse vírus foi destruído na nossa terra, desapareceu e não será passado a nenhum vizinho nosso. Deve haver provisão de água nas portas dos nossos templos e também sabão e no encontro que nós tivemos, encontro virtual com todos os secretários provinciais, discutimos e realmente achamos que as congregações devem despender esforços, criarem comissões de trabalho e também ter um orçamento para a compra desses instrumentos e meios de biossegurança, incluindo mesmo as máscaras, para aquelas pessoas que, tendo vontade de vir à igreja e chegando a tempo, se vejam impedidas de poderem entrar para o templo única e simplesmente porque não têm máscara. A igreja deve oferecer uma máscara a essas pessoas, para que não se sintam isoladas, discriminadas por causa da sua condição, mas participem da solidariedade da igreja, do amor dos irmãos. E nós já dissemos que, como habitual, na nossa diaconia não deve faltar algum pão, alguma água para esses irmãos que, vindo só porque querem adorar ao seu Deus, às vezes trarão inclusive a única moeda que tinham. E então Deus será o provedor para essas famílias, essas pessoas. Continuemos a orar para que, de facto, essa situação melhore para uma grande liberdade. Que não seja libertinagem, mas uma grande liberdade de adorarmos o nosso Deus, de o louvarmos e continuarmos a ouvir as suas instruções, para que caminhemos em caminhos seguros e perfeitos. Desculpar meu pleonasmo. Os nossos corações estejam também com a América por um crime que foi por todos vistos, mas nós sabemos que isto acontece em todos os lugares, com pessoas
a quem não se dá o direito de serem cidadãos, a quem não se dá o direito de se reconhecer neles a imagem de Deus. São crimes que não devem ser repetidos. Mesmo quando instruídos, nós próprios devemos raciocinar, porque Deus está em nós e nos chama a atenção para não cometermos esses homicídios. Homens e mulheres morrem todos os dias pelo mundo por causa da violência. Violência doméstica, como temos assistido no nosso país, onde homens queimam mulheres, atiram blocos, tijolos, pedras às mulheres indefesas. São crimes que realmente nós devemos pedir aos homens, aos jovens, às mulheres também, para que não as pratiquemos. Nas nossas mesas de refeições, haja linguagens que constroem e não linguagens que instigam violência, vingança, ódio, para que as nossas crianças que nos observam e nos acompanham aprendam a conviver como seres humanos, cuidando também da vida dos seus irmãos. Que Deus abençoe a família de George Floyd. Que Deus também abençoe as famílias atribuladas no mundo inteiro e também no nosso país. E que Deus finalmente nos livre deste mal, dando-nos um coração de carne, compassivo, humilde e amoroso. Amém.